Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos para mais uma aula hoje de processo penal. Hoje vamos trabalhar a parte de provas no processo penal. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de 4 aulas de processo penal na parte de provas, que eu reputo muito importante para concurso público, para a OAB, para vida prática acadêmica, vida prática de advocacia, tá? Que realmente essa parte de prova tem que ser muito bem estudada. Então, um saúdo já aos nossos alunos da mentoria. Vamos para cima. Começando com uma questão, e a questão trata assim. Analise os itens e indique o único item correto. Não terá o mesmo valor que o original. A fotografia é devidamente autenticada. Letra B. O juiz permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, se estas forem inseparáveis da narrativa do fato. Letra C. O interrogatório do réu preso será realizado preferencialmente pelo sistema de videoconferência. Letra D. Toda testemunha poderá eximir-se da obrigação de depor. Letra E. A careação é o meio de prova expressamente previsto em lei, mas não se admite entre acusados, sendo possível apenas entre testemunhas. Vamos lá, vamos tratar da matéria e ao final a gente vai tentar solucionar essa questão. Então, da prova documental. Qual o conceito legal de documento? O artigo 232 do CPP nos ensina que consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento devidamente autenticado se dará o mesmo valor do original. Então, a fotografia do documento, né? Fotografia do documento. Xerox do documento, traduzindo, devidamente autenticada, terá o mesmo valor que o original. O artigo 237 ressalta que as públicas formas, ou seja, as formas públicas, só terão valor quando conferidas com o original em presença da autoridade, que é aquela situação quando você apresenta os documentos perante a autoridade e ela ali confirma a originalidade. Tá. Só coloquei 237 só para lembrar que tem esse procedimento. Mais importante, 232, quanto à prova documental, que uma cópia do documento, se for autenticada, ela tem mesmo valor que o original. Isso cai em prova? Cai em prova, ok? Quais são as acepções da prova documental, né? Quais são os vieses da prova documental? A prova documental ela tem duas acepções, ou seja, vieses, duas linhas de raciocínio. A primeira, em sentido amplo, onde são todos os objetos, não só o papel, não só o escrito, que corporificam uma manifestação humana. Por exemplo, uma fotografia é prova documental. Um vídeo é uma prova documental. Okay? Uma pintura é uma prova documental. Então, nessa concepção, nesse viés mais amplo, prova documental é tudo que pode a gente representar uma manifestação humana, ok? Já uma segunda corrente mais estrita, ela vê que prova documental seria apenas o escrito. Qual que é utilizado hoje na prática? O sentido amplo, tá? Então, prova é tudo aquilo que pode configurar uma manifestação no ser humano, uma escultura, uma pintura, uma fotografia, ok? Quando será possível a apresentação dos documentos? Qual é o momento oportuno para a apresentação dos documentos? Salvo os casos expressos em lei, por exemplo, na denúncia, na juntada de denúncia, na resposta à acusação, com a resposta à acusação, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Repetindo, tirando as obrigações processuais, em qualquer fase a pessoa pode apresentar provas documentais, ok? Tenho uma exceção que seria uma exceção da lei, né? Como o próprio 231 fala, salvo caso expresso na lei, me dá uma exceção. O 479. O 479, lá do rito do Tribunal de Júri, ele exige que o objeto a ser exibido, ou pode ser um documento, ou leitura de documento, que vai ser exibido na sessão do júri, deve ser informado previamente à parte contrária no prazo de 3 dias que antecede o julgamento. Ou seja, eu quero juntar um documento novo, eu quero juntar uma prova nova, e ela poderá ser realizada? Sim. Esse momento é oportuno? Sim. Só que eu tenho que realizar 3 dias antes do júri para que a outra parte, por exemplo, o Ministério Público, tenha acesso a esse documento. Beleza? Vice-versa. Se caso um promotor de justiça faça essa juntada, tem que ser realizada 3 dias antes, ok? Pergunta. A introdução de documento nos autos pode decorrer de iniciativa das partes, perfeito? E normalmente o é.
hipótese em que se fala em produção espontânea. Bacana? Bacana. Mas eu te pergunto, é possível, porém, o juiz que tomar conhecimento da existência de documento relativo a um ponto relevante da controvérsia, ele mesmo providenciar para sua juntada aos autos, independentemente de requerimento das partes? E nessa hipótese, como será denominada essa produção de prova? Bom, a produção da prova realizada pelas partes é espontânea. E quando o juiz realiza essa produção, quando ele exige a produção, é chamada produção de prova provocada ou coacta. O artigo 234 assim nos traz essa informação. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Beleza? Tranquilo? Bem que é criticado, já falei para vocês, já estou até velho falando isso para vocês aqui, que essa postura de iniciativa de ofício do juiz, dele realizar sem manifestação das partes, fere o princípio do sistema acusatório, que é o atual sistema autorizado pelo Código de Processo Penal, artigo 3A do Processo Penal. Então, o 234 eu posso olhar, digamos, com uma observação, uma ressalva. Sim, eu posso olhar com uma ressalva o 234A. Beleza? Tranquilo? Essa ação do juiz de provocar. Juiz é feito para julgar, o juiz não provoca nada. Tá? Esses poderes instrutórios do juiz foi mitigado com a mudança, com o pacote de crime do artigo 3A do Processo Penal. O juiz tem uma função realmente passiva. Ele só vai julgar, ele não provoca nada. Quem tem que provocar, quem tem que correr atrás são as partes. Quais os requisitos para que o documento valha como prova? Primeiro, tem que ter a autenticidade, que é a integridade material, né, que decorre da certeza de que o documento provém do autor nele indicado, realmente quem produziu, realmente quem está sendo vinculado ao produto da prova. Segundo, a veracidade, né, a integridade ideológica. Primeiro, a material, né, o documento se ele é falso, se é verdadeiro, ou ideológica. Consiste na exata correspondência entre a representação e o fato. Okay? Então, esses dois requisitos tratam que uma prova terá validade no processo penal. Te perguntar, acaso haja controvérsia sobre a autenticidade do documento? A letra, a assinatura, ou seja, a firma nele escrita, eles serão submetidos a exame pericial? Sim, quem traz isso é o artigo 235 do CPP. A letra, a firma, os documentos particulares serão submetidos a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. A cópia do documento original, desde que autenticada, terá o mesmo valor daquele original. Sim, já falamos, né? 232, parágrafo único CPP. A fotografia do documento devidamente autenticado se dará o mesmo valor da prova, do valor do original. Bom, te pergunto, o artigo 236 traz a seguinte informação: os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, ou seja, vai ser juntado imediato no processo, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ok? Ou por pessoa, ou na falta, por pessoa idônea nomeada pelo juiz. Primeira pergunta, assim, que já cai muito em prova. Os documentos em língua estrangeiras não serão juntados no processo enquanto não forem traduzidos pelo tradutor público. Certo ou errado? Errado. Ele é juntado de imediato, tá? Se for necessário, será nomeado um tradutor público. E se não tiver um tradutor público, uma pessoa idônea indicada pelo juiz. Toda carta particular poderá ser admitida como prova no processo? A resposta é não. O 233 nos ensina que as cartas particulares interceptadas ou obtidas por meio criminosos não serão admitidas em juízo. Não serão admitidas em juízo. As cartas, porém, se exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Aí tudo bem. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para quem era destinada a carta, para a defesa de seu direito dele, né? Ainda que não haja o consentimento daquele que emitiu a carta. Toma cuidado, tá? Então quer dizer que eu posso usar uma carta no processo? Estou sendo investigado, eu posso usar uma carta acusada, eu posso usar uma carta no processo? Sim. Se a carta era para mim, destinatário, eu posso. Ah, mas eu tenho que ter a autorização de quem mandou a carta. Não precisa. Não precisa. Olha só como caiu essa questão em 2019 pela FCC.
Ao tratar da prova no processo penal, estabelece que são não considerados documentos escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Em relação aos documentos em língua estrangeira, eles poderão ser juntados nos autos mesmo sem tradução, se a crivo do julgador, esta se revele desnecessária e não cause prejuízo às partes. É isso aqui que nós vimos lá em cima, né? Bacana? Vamos evoluir, vamos falar agora de o que seria, então, qual o conceito de indício e de contra-indício, já para adiantar. Indício é o fato devidamente comprovado que, por indução lógica, faz presumir a ocorrência ou a incorrência de um fato probando, ou de um fato a ser provado. Exemplo. Se Tício é assassinado, a circunstância que Mévio, seu inimigo, alardeara dias antes que iria matá-lo. Em voz, no bar, diante dos amigos, ele falou assim: dessa semana esse cara não passa. Dessa semana esse sujeitinho não passa. Eu vou matar ele. No outro dia, na noite, no outro bar de novo, falou: olha, tá vendo aquele sujeito lá? Semana que vem esse cara, é a última semana dele que tá aqui nesse bar. Semana que vem eu mato ele. Veja, ele alardeava a todos que iria cometer o crime. É um indício de ter sido ele o responsável pelo homicídio. Ok? É um indício que ele seja o responsável pelo homicídio. Bacana? Tranquilo? Já o contra-indício são circunstâncias indiretas que, uma vez comprovadas, invalidam os indícios. Por exemplo, Caio, que foi visto no interior do estabelecimento comercial furtado, é surpreendido na posse de relógio idêntico àquele subtraído na loja. Beleza? Tranquilo? É um indício. É um indício que Caio que foi o autor do furto. Beleza? Tranquilo? Foi encontrado com um relógio idêntico ao que foi furtado. É um indício que existe aqui, ele seja o autor do crime. Mas Caio apresenta a nota fiscal que comprova que ele adquiriu licitamente o bem em ocasião anterior. A nota fiscal é considerada o quê? Um contra-indício. Entendemos isso? Então, indício é isso. Indício é um fato devidamente comprovado que, por indução lógica, faz presumir que há a ocorrência ou inocorrência de um fato comprovado. O artigo 239 do Código de Processo Penal fala assim: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Gente, cuidado para não confundir indício com vestígios, tá? Os vestígios estão estabelecidos hoje no Código de Processo Penal, tá? No artigo 158, letra A, parágrafo 3º, que fala assim: vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Isso foi, inclusive, legislado com a cadeia de custódia, né? Com a cadeia de custódia, no artigo 158 e seguintes lá do Código de Processo Penal, que é uma inovação no pacote anticrime. Olha só essa questão. IES 2017. Ao entrar em um local de crime de roubo à residência, o perito criminal Joel encontrou alguns objetos que, pelas suas características e disposição, poderiam estar relacionados diretamente ao fato criminoso. Assim, Joel, ao recolher tais objetos para posterior análise, classificou-os como evidências, provas materiais, vestígios ou indícios. Vestígios, nesse caso, letra C. Beleza? É que o indício, se você pensa, isso aqui é um indício de prova. Que legal. Não, indício é fato, tá? É um fato e não um produto, não é um objeto. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então vamos lá, vamos tratar da busca e apreensão. Qual o conceito de busca e apreensão? É a providência de natureza cautelar destinada a encontrar, conservar pessoas ou bens que interessam ao processo criminal. Qual a natureza jurídica da busca e apreensão? Ela é meio de prova quando a localização de coisa ou pessoa em determinado lugar ou em poder de alguém faz prova do fato criminoso ou de circunstância, tal como ocorre na apreensão de uma arma do crime na posse do investigado. Ela também é utilizada como meio de obtenção de prova. Tá?
na hipótese em que a diligência, por si só, de per si, não permitir formar a convicção acerca do fato probando, o fato a ser provado, mas propicia o encontro de elemento útil à demonstração da infração. Então, ela é um meio de prova, obtenção de prova. E meio de assegurar direitos, caso o objeto da diligência relacione ao interesse reparatório do ofendido, como a busca por bens passíveis de arresto, ok? Então ela teria essas três naturezas, essas três missões, a busca e a apreensão, tá? Qual o fundamento da busca e apreensão? Qual é o fundamento? Primeiro, ela vai buscar o quê? Evitar o risco do perecimento ou desaparecimento da pessoa ou coisa, ou seja, o perigo da demora. Segundo, a razoável probabilidade de que o objeto da diligência se relacione ao fato criminoso. É a fumaça do bom direito, beleza? Então ela tem esses dois princípios, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Qual o momento de realização da sua realização? Antes do inquérito policial, ela pode ser realizada. Durante o inquérito policial, ela pode ser realizada. No curso do processo e na fase de execução para prender condenado. Então, em todas as fases processuais, ela poderá ser utilizada, sim. Vamos falar especificamente da busca domiciliar, que eu reputo uma das mais ofensivas ao indivíduo, à liberdade individual. Depois da tortura, eu penso que a vida, né? A tortura, eu penso que a invasão do domicílio realmente é um dos bens, de uma das ações mais, assim, digamos assim, energéticas, né, tratada pelo Estado, né? É uma ação que, digamos, que viola diretamente direitos constitucionais, que é a intimidade da pessoa, dependendo da situação, ok? Vamos lá, da busca domiciliar. Artigo 240 traz assim, a busca será domiciliar ou pessoal. Bacana? Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso, apreender instrumentos de falsificação, de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fins delituosos, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo não possa ser útil à elucidação. Eu coloquei uma nota de rodapé aqui, né? A linha F para a parte da doutrina, essa parte F aqui, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Recepcionado, tá? Pela Constituição Federal, eis que viola o sigilo das comunicações, essas cartas abertas ou não, tá? Vai falar cartas abertas ou não, destinado ao acusado, como eu falei para vocês, a doutrina entende que esse trecho aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal, beleza? Não recepcionado essa letra F. Vamos botar em destaque então a letra F e vamos escrever aqui na frente. Já está no rodapé, né? Vamos colocar aqui, não recepcionado. Não recepção, o que é isso, professor? É quando a Constituição ela foi feita em 88. Ela olha para trás e fala, olha, quem não estiver pensando do meu formato agora, que é uma Constituição cidadã, sem violações de direitos fundamentais, qual lei que estiver fora disso, não será admitida agora daqui para frente. Você pode até continuar dentro do artigo aí, eu não vou tirar você, mas quando lerem você, vai dizer, ó, esse inciso aqui, essa letra, esse artigo aqui, não está igual à Constituição, então esquece ele. É mais ou menos o que aconteceu com o F. O F não foi revogado, tá? Do 240 ainda está vigente. Só que ele não pode ser aplicado porque ele vai contra a Constituição. Ele fala assim, ele está aí de enfeite, porque na verdade ele não pode ser aplicado porque a Constituição preza a liberdade da pessoa, a intimidade. E esse formato que foi feito na época, que é 1941, que é o CPP, então, ali, digamos que, ainda que em 41 nós tínhamos ali, né, a Constituição de 37, né, a Constituição 37 vigente, que era uma Constituição não cidadã, né, uma Constituição polaca, 37. Então, realmente, ele foi feito nesse período, né. Bacana? Vamos continuar. Qual é a garantia constitucional que protege o domicílio? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Cuidado, viu? Com o consentimento, o cara pode cumprir o mandado judicial às 1 da manhã na minha casa, se eu autorizar. Sem problema nenhum, tá? Sem o consentimento do morador. Salvo em que casos em que aí o consentimento do morador será indiferente.
flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A CPI pode determinar a busca e apreensão? Não, tá? CPI não pode determinar busca e apreensão. Isso aí é uma cláusula de reserva de jurisdição, tá? Só o judiciário pode determinar a busca e apreensão. O conceito de domicílio possui interpretação ampla? Sim, possui interpretação ampla. Isso já foi dado pelo Supremo lá nos idos de 2007, tá? É uma interpretação ampla. Inclusive, se você ler o artigo 150 do Código Penal, no parágrafo 4º e 5º, ele trata a respeito de casa. Porque ele vai tratar de crime de invasão do domicílio e no parágrafo 4º ele explica, a expressão casa compreende qualquer compartimento aberto, aposentado ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. É isso que o Supremo falou. Tá? Parágrafo 5º. Não se compreende na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo as restrições do inciso 2, parágrafo anterior, taverna, casa de jogos e outros do mesmo gênero. Tá? Bacana? Mas o Supremo lhe deu uma amplitude maior a essa aplicação. Eu posso ter o conceito de casa em um escritório de advocacia, como eu falei, um compartimento que seja de exercício da sua profissão. Beleza? Mandado judicial. Vamos falar sobre o mandado judicial e seus requisitos. O artigo 241 nos fala o seguinte, quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandato. Tá, mas até hoje toda a busca e apreensão tem que ser feita por mandado judicial, tá, gente? Esse papo de ser feito sozinha, hoje não se aplica mais, tem que ser feito tudo por mandado judicial. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Beleza. Como eu falei, essa busca de ofício também hoje está comprometida pelo artigo 3A. Eu falei não, sempre falo, né? Por causa que mudou o Código de Processo Penal, sistema acusatório, então tudo que você vê na lei de processo penal. De ofício, você abre as orelhas, fique atento, ok? Fique atento que essa norma aí, ela não foi não está sendo, ela foi revogada tacitamente pelo 3A, ok? Que o 3A determina que o juiz fica na sua, não provoca nada, só julga. 243. O mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome respectivo do morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais de que a identifique. Gente, então não é possível um mandado de busca e apreensão coletiva. Nós vamos falar isso aqui agora, né? Mas houve esse caso aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Na Vila Jacarezinho. O juiz determinou que fosse realizado pela polícia uma busca e apreensão de forma inominada, sem identificar anômala, sem saber quem é, de forma coletiva, geral. Defensoria Pública do Rio de Janeiro brilhantemente entrou e falou, não pode, tá? Não pode. Agora a gente vai falar sobre isso. Tem que estar direcionado para qual casa, qual morador, como fala o CPP. É só não inventar, né, gente? O CPP já traz uma regra, só não inventar. 243, inciso 2, mencionar o motivo e a finalidade da diligência. 243, inciso 3, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Lembrando, se for prisão temporária, tem que trazer o prazo da temporária, viu, gente? O prazo da temporada. Se for aí é mandado de prisão, né? Estou falando mandado de prisão, não é um mandato de busca e apreensão, mas só para a gente saber, só para a gente lembrar que tem que trazer o prazo da temporária. Quem fala isso é a própria lei temporária, a prisão temporária. Lei de prisão temporária que teve mudança com o Código de Processo Penal, né? Perdão, com o pacote anticrime. Dá uma olhada aqui, eu tenho um vídeo sobre prisão temporária aqui no nosso YouTube. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca e apreensão de busca. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo do delito. Como ocorre o procedimento? 245 fala assim, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir. Como eu disse lá atrás, né? Qualquer hora eu posso fazer, se eu autorizar. Que se realizem à noite e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando em seguida a abrir a porta. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade de objeto de diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Isso é o parágrafo 2º. Parágrafo 3º.
recalcitrando. Professor, o que é recalcitrando? É ponderar, é ponderação. O morador, ele ponderava. Ah, você não vai entrar. Ah, você não vai entrar aqui, não. Não vai entrar aqui. Ah, não vai? O parágrafo terceiro fala, recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para descobrimento do que se procurar. Emprego de força contra as coisas, viu, gente? Não é contra o morador, tá? Será permitido o emprego da força contra a coisa, arrombar, socar o pé na porta, ok? Não é contra o morador. Parágrafo quarto, observar-se-á o disposto do parágrafo terceiro, parágrafo segundo, que é a desobediência, né? Que eu falei para vocês que o cara pode responder por desobediência também. E o parágrafo terceiro, o emprego de força, quando ausente os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e se estiver presente. Ou seja, se não tiver ninguém presente, não tiver como realizar o ato, ele pode chamar um vizinho e o vizinho, que está ali curioso, vai acompanhar a diligência. E vai assinar o auto ali, que vai ser ao final lavrado. Tá? Parágrafo quinto, se é determinada a pessoa ou a coisa que se vai procurar, ou seja, já sabe quem é o sujeito. O morador será intimado a mostrá-la. Cadê fulano de tal? Mostra ela. Parágrafo sexto, descoberta a pessoa ou a coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7º. Fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado assinando com 2 testemunhas presenciais, ok? 2 testemunhas. 2 pessoas que estavam ali bobeira ali, vem cá, assina aqui. Além daquele vizinho que acompanhou todo o procedimento, sim, ele também vai assinar. Cuidado, tá? Uma ressalva quanto ao prazo de entrada e permanência na casa. A nova lei de abuso de autoridade estabeleceu um limite temporal para a efetivação da busca domiciliar. Isso está constado lá no artigo 22 da lei. Fala assim, ó. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Reclusão de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo quem? Inciso 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, das 21 até as 5 da manhã no dia seguinte, será configurado crime de abuso de autoridade. Okay? Então, hoje a polícia tem esse limite temporal a realizar o ato, não pelo CDP, mas sim por uma punição estabelecida pela lei de abuso de autoridade. O CPP estabelece a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade no cumprimento do mandato, da diligência, né? Está no 248, ele fala assim, ó, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Limite, usa esse limite, não vai exagerar. Esse que está dizendo o Código de Processo Penal. O 246 estabelece uma aplicação extensiva do que eu disse para vocês a compartimento habitado ou a aposentos coletivos, tipo uma kitnet, né? 246 fala, aplica-se também o disposto no artigo anterior quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade. Mas mesmo assim deve ser o quê? Direcionado, individualizado ou mandado. Como que se procede a busca e a apreensão em território alheio, em outro estado, em outro país? O 250 nos ensina a falar o seguinte, ó, a autoridade ou agentes poderão penetrar em jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para fins de apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à autoridade competente, né, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Entender-se que a autoridade ou seus agentes vão em segmento da pessoa. O que é segmento da pessoa? A lei explica. Quando, 2 pontos, letra A,
tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. Letra B. Ainda que não a tenham avistado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Bom, então ele está trazendo uma situação de perseguição, de possibilidade de entrar no estado alheio e ali realizar a captura do sujeito, a apreensão. 250 tem que ser contemporizado, né? Porque mesmo sendo foi feito em 41, mas hoje tem o que? Existem os acordos de cooperação. Porque é vedado hoje pela nossa Constituição a extração de um nacional em país estrangeiro sem a autorização daquele país onde está sendo realizada a extração. Pelo fato que existe o artigo 4º da nossa Constituição, ela prevê esse respeito à soberania a outros países. Inclusive, isso é chamado de abdução internacional, Até eu escrevi um artigo sobre isso. Que é isso, quando eu vou eu entro na fronteira do país estrangeiro, no país dele, sem a sua autorização e transporto o sujeito aqui para o nosso país. Isso é abdução internacional. Aconteceu aqui em cima, em Roraima, né? Em uma situação que o cara fugiram, 2 sujeitos saíram do sistema prisional e entraram na Guiana Francesa. Os policiais foram lá, entraram na Guiana Francesa, fugiram 2 e trouxeram 3. Esse que foi o problema, né? Eles trouxeram 3. O terceiro era um cidadão da Guiana Francesa e veio no pacote. E aí passou a noite inteira na delegacia tomando porrada e aí foram identificar que o cara era da Guiana Francesa. Aí devolveram, desculpa aí, foi mal. Aí foi o maior incidente internacional. Maior não, criou-se um mal-estar entre o Brasil e a França. Beleza? Por isso que o Brasil às vezes é meio tretado com a França. Já tem algumas situações, por exemplo, essa hipótese que aconteceu no estado de Roraima. Ok? Beleza, então esse 250 tem que ser analisado, mas para fins de prova é isso que nós temos que saber, tá? O parágrafo 2º do 250 fala assim: se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que nas referidas diligências entrarem em seu território, ou seja, você é mesmo policial, ou legalidade, os mandados apresentarão, poderão exigir provas dessa legitimidade, mas de modo que não frustrem a diligência, ok? Mas como eu falei para vocês, isso aqui é uma determinação do processo penal, mas tem que ser contemporizado com as questões de soberania do país que for ali enfrentados, ok? Mas para a prova objetiva, cuidado com essas letras. Vamos para umas situações ou algumas casuísticas, algumas questões do STJ. Vamos lá. Busca e apreensão em casa desabitada. Necessita de mandado? Busca e apreensão em casa desabitada. Necessita de mandado? Para o STJ, não, tá? Não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais sem prévio mandado judicial em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, tá? Isso é uma decisão agora de agosto de 2020. É nulo o ato judicial que determina a busca e apreensão em domicílios de comunidades sem identificação do nome de investigados e os endereços a serem objeto da abordagem policial, ou seja, a busca e apreensão coletiva, é possível? Não, né? Como falei para vocês, não é possível. Viola vários princípios constitucionais, garantias constitucionais, proteção ao domicílio, ok? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, lá a comunidade Jacarezinho e no conjunto habitacional Morar Carioca, lá. A Defensoria impetrou um habeas corpus coletivo em benefício desses moradores. Beleza? Tranquilo, e foi deferido pelo STJ. Em tese, outra pergunta. Em tese, a determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado Federal, por si só, implica a competência do STF? Em outras palavras, qualquer medida de busca e apreensão no Senado Federal, dentro do Senado, das dependências do Senado, deve ser decretada obrigatoriamente pelo STF? Não, tá? Isso foi uma decisão de uma busca e apreensão que foi feita nas dependências da Câmara e do Senado Federal, tá? Que tinha, né, como objeto de busca alguns servidores, tá? Alguns servidores que não tinham relação com os então políticos, né? Que também foram alvo das operações, mas o que o Supremo disse? Olha, aqueles que têm imunidade parlamentar têm que vir falar comigo. Eu, Supremo. Agora,
Se for badeco aí, se for um servidor público, pode determinar busca e apreensão que não tem nenhum problema. Essa que foi a análise do Supremo, tá? O fato do endereço de cumprimento da medida coincidir com as dependências do Congresso Nacional não atrai de modo automático a competência do STF. Bacana? Então ele separou o joio do trigo. Beleza? Tranquilo? Essa aqui é boa para a prova, hein? Outra questão, uma questão prática, né? Imaginemos a seguinte situação. Um político, ex-ministro de Estado, é casado com uma senadora. E é determinado a busca e apreensão nesse apartamento onde mora a senadora e o investigado, que não é político, é ex-político, é ex-ministro de Estado. Bacana? Beleza? E é feita essa busca e apreensão. Pelo fato, ela, a senadora, não era objeto da busca, mas sim o seu marido. A pergunta é, mas moravam juntos, a residência era juntas. Nesse caso, precisa ter passado pelo Supremo? A resposta é sim, viu gente? A segunda turma do Supremo falou, olha, nesse caso, a busca e apreensão que determinou, foi considerado totalmente ilícita as provas obtidas, viu gente? Inclusive as derivadas, né? Inclusive as derivadas foram consideradas ilícitas pelo fato de que necessitava, mesmo sendo investigado, uma pessoa que não é submetida ao foro de prerrogativa de função, mas é casado e coabitam juntos, aquela pessoa que é a senadora atrai essa competência especial para o STF. E nesse caso era necessário a provocação do STF e não só de um juiz singular, ok? Um juiz de primeiro grau. Isso foi o caso do Paulo Bernardo, né, com a Gleisi Hoffmann, né? Isso aconteceu no ano 2018. Isso é um julgado importante do STF. Tá? Bacana? Notícias anônimas, denúncias anônimas. Não autorizam por si só a propositura de ação penal ou mesmo na fase de investigação preliminar o emprego de métodos invasivos de investigação como interceptação telefônica ou busca-apreensão. Correto, é isso mesmo. Tá? A notícia anônima sozinha não cabe gerar uma busca e apreensão. Mas é claro, se for realizado investigações preliminares para ver a credibilidade da denúncia, se for confirmado que a denúncia anônima possui aparência mínima de procedência para a instauração do inquérito, né? Se instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá buscar outros meios de prova para poder fundamentar, como a interceptação telefônica, ela não pode ser de imediato. Por uma simples denúncia não possa fazer uma interceptação e nem muito menos uma busca e apreensão. Necessita ter todo esse preparo antes para comprovar que há indícios robustos para assim ser realizado. E é claro que a interceptação telefônica é a última ratio. Tem que ver todas as outras formas para aí sim determinar a interceptação telefônica. Vamos falar de busca pessoal. A busca pessoal está no 240, né? Que o 240 fala, a busca será domiciliar ou pessoal. A busca pessoal precisa de mandado? Não, não precisa de mandado judicial, tá? A diligência fala assim, proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e H do parágrafo anterior, ok? Que trata o quê? B é apreender coisas achadas, obtidas meio criminosos, e coloquei no rodapé. Armas, munições, objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, né? Que nós tínhamos lá atrás naquele rol lá. A busca pessoal independerá de mandato, então não precisa de mandato judicial para fazer uma revista numa pessoa, tá? Quando houver fundada suspeita que a pessoa esteja em posse de arma proibida, como eu disse para vocês. Bacana? 254 reafirma o parágrafo 2º 240. Beleza. Perguntas. Jurisprudência a rodo. Vamos lá. Primeira jurisprudência. A busca em veículo equipara-se à busca pessoal e não precisa de mandado judicial para sua realização? Existe alguma exceção? Uhum. A resposta é sim. Né? Das duas formas. É correto porque não precisa de mandado judicial e tem uma exceção. Por exemplo, um veículo que é utilizado como imóvel, né, para habitação do veículo. Estou falando um cabine de caminhão que esteja parado, né, um trailer, um barco, né, um motorhome. Nesses casos, né, é necessário que, se for determinado para a sua residência, aí sim precisa de uma busca e apreensão do mandato. A diretoria da unidade prisional recebeu uma ligação anônima dizendo que Rafaela, que iria visitar seu marido, João, tentaria entrar no presídio com drogas.
Diante disso, a diretora ordenou que a agente penitenciária fizesse uma revista minuciosa em Rafaela. Na revista íntima, efetuou a agente penitenciária. Na revista íntima efetuada, a agente penitenciária encontrou drogas escondida na vagina da visitante. Rafaela confessou que estava levando droga para o seu marido. Perguntou: essa prova é ilícita? Para o STJ, não. Mas como assim, professor? Pois é. O STJ entende que é ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em uma denúncia anônima. Mesmo que foi feita uma denúncia anônima, não poderia ter sido feita essa revista íntima. Okay? Deveria ser realizada outra investigação, outro meio de investigação, perguntasse primeiro, fizesse, em seu caso, um procedimento de depoimento, uma investigação, notificação, uma notícia-crime, ok? Mas para o STJ, por si só, veio de uma denúncia anônima, não posso fazer o que? A revista íntima. Pergunta, outra questão. Imagina a seguinte situação, um homem passava pela catraca de uma estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, né? E ele passava com uma mochila nas costas. E ele foi abordado por 2 agentes de segurança da CPTM, né, privados. Os seguranças acreditavam que se tratava de vendedor ambulante e fizeram uma revista. E nessa revista encontraram 2 tabletes de maconha na mochila do passageiro. O homem foi condenado por tráfico pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi confirmado, né? Foi julgado em primeira instância e na segunda instância foi confirmado que ele foi condenado por tráfico. Pergunto, essa prova colhida na revista pessoal feita por esses agentes de segurança privada é lícita? Vale como prova? O STJ falou não. O STJ entende que a prova usada na condenação foi ilícita. Por quê? Ela foi obtida mediante revista pessoal ilegal, feita por agentes da CPTM. E segundo a Constituição Federal e o CPP, somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes estão autorizados a realizar busca domiciliar ou busca pessoal. Perfeito. Perfeito. Ministro Joel Paciornik. Foi julgado 4 de junho de 2019. Perfeito. Informativo 651. Bacana? Vamos falar um pouco agora de busca de pessoal em mulher. Cai em prova bastante. Vamos lá. 249 fala assim: a busca em mulher será feita por outra mulher. Vírgula. Se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então, cuidado. Toda revista, toda busca pessoal em mulher deve ser necessariamente feita por outra mulher, sem exceção. Errado. Porque se causar prejuízo, causar um retardamento na diligência, poderá ser feita por um homem. Ok? Um caso interessante é que o STF analisou uma lei estadual do Rio de Janeiro. E a lei estadual do Rio de Janeiro determinava que se a vítima do estupro fosse pessoa do sexo feminino e menor de 18 anos, essa perícia deveria ser necessariamente realizada por uma legista mulher. Ok? Mulher. E aí? Isso chegou para o Supremo, perguntando se é ou não é constitucional. O que o Supremo falou? É constitucional. A lei é constitucional. Mas, desde que não importe, é claro, o retardamento ou prejuízo da diligência. Aí ele reportou o 249. Não atrapalha o prejuízo da diligência e não atrapalha nem cause retardamento. Mas pensa comigo, professor, essa lei não afrontaria o artigo 22, inciso 1, porque eu li lá, o artigo 22, inciso 1 vai falar de competência privativa da União. E lá fala que, sob processo penal, quem legisla é a União. O Estado do Rio de Janeiro não pode legislar a respeito disso. Perfeito. Se assim fosse, nós teríamos aí uma inconstitucionalidade formal, né? Porque não é a competência do Estado do Rio de Janeiro legislar a respeito, e sim a União. Mas o STF entendeu que, na verdade, não houve invasão legislativa. Porque a lei que foi estampada, a lei do Rio de Janeiro, vai tratar da proteção à infância e juventude, ou seja, uma norma protetiva ao ECA. E a protetiva à infância e juventude é uma competência concorrente, lá do artigo 24, inciso 25 da Constituição. Então,
não haveria invasão legislativa pelo Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Essa é uma decisão muito importante, tá? Muito importante mesmo, que estabelece a garantia de proteção à criança e ao adolescente. Então vamos finalizar nossa aula de hoje. Aliás, último ponto, caso não seja encontrado a pessoa ou a coisa procurada, o artigo 247 fala não sendo encontrada a pessoa ou a coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Beleza? Vamos lá. Vamos responder a questão que foi primariamente estabelecida para nós respondermos. Analisa os itens e indique a única correta. Letra A. Não terá o mesmo valor que o original a fotografia devidamente autenticada. Errado. Nós vimos isso, né? Vimos que o documento que for fotografado terá a mesma autonomia do documento original. Está errado. Letra B. O juiz permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais se estas forem inseparáveis da narrativa do fato. Lembra disso que eu falei na aula passada? Que testemunha só tem que falar de forma objetiva, não fala não valora. Ele fala, mas eu acho que ele deve ser... Não tem essa valorização subjetiva. Mas se for inseparável do seu testemunho, ele poderá falar. Artigo 213, perfeito. A letra B é a correta. Letra C. O interrogatório do réu será realizado preferencialmente. Não é preferencialmente, viu, gente? É excepcionalmente. Ok? Toda testemunha poderá se eximir de obrigar a depor? Não é toda testemunha, né? Quem pode se eximir é ascendentes, descendentes, né? O cônjuge, né? O irmão. Essas pessoas elas podem se abster de testemunhar, né? Serem isentas de testemunhar. Só que nesse caso eles vão ter que o quê? Se não forem imprescindíveis para o caso. Se for imprescindíveis para o fato, aí serão obrigados a testemunhar. Lembra das testemunhas que são proibidas, né? Quem é proibido de testemunhar? Aquelas que trabalham com informação privilegiada. O padre, o pastor, o advogado. Essa galera, eles são proibidos, não são isentos, são proibidos de testemunhar. Beleza? Tranquilo. Letra E. A acariação é meio de prova expressamente previsto na lei, mas não admite entre acusados. Errado. Acusado, é possível a acariação. Testemunha, acusado, testemunha, ok? É possível a acariação. É vedado perito contra perito ou perito e assistente técnico. Beleza? Os alunos da mentoria agora têm 10 questões para resolver. No final tem que tirar a foto e mandar para mim para que a gente possa fazer a nossa avaliação. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.